Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignoto do Devolve Club e hoje vamos abordar um assunto muito frequente nas discussões sobre valvopatias, que é a deterioração ou disfunção de uma bioprótese, de uma prótese biológica. O que isso significa? Nós já discutimos algumas vezes alguns aspectos de cada tipo de prótese e aqui nós vamos abordar uma das complicações mais temidas quando você fala em prótese biológica, que é a deterioração. E para avaliarmos isso, nós vamos trazer alguns conceitos básicos fundamentais para a gente poder discutir, embasar o nosso raciocínio e chegar até uma conclusão para fazer um diagnóstico e propor uma intervenção adequada. Então vamos lá, vamos para a aula para a gente poder discutir um pouco mais, primeiro trazendo uma linha do tempo para que vocês entendam quando foi que surgiu essa história de prótese cardíaca, prótese valvar para o coração. Se vocês observarem na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, foi colocada no mercado a primeira prótese que existiu para o coração. Era uma prótese mecânica, uma prótese bola-gaiola ou Star Edwards, ok? Essa prótese, inclusive, ela está aí em alguns pacientes até hoje, é uma prótese mecânica, portanto apresenta uma longevidade interessante, mas ela pode evoluir com uma série de fenômenos tromboembólicos, que é a complicação mais temida quando a gente fala em prótese mecânica. Anos depois houve um aprimoramento da prótese mecânica, agora com disco único, que é a famosa Bjorkshire. A gente ainda tem muito paciente implantando o tipo de prótese disco único, embora a performance hemodinâmica não seja mais adequada nos dias de hoje. Já na década de 70 surgiu a primeira prótese biológica, uma prótese biológica que utilizava material porcino, suíno, para você poder confeccionar aquele dispositivo. Qual era o objetivo de você ter uma prótese biológica? Era você reduzir os fenômenos tromboembólicos, já que próteses mecânicas, o contato da estrutura mecânica com o sangue aumentava muito a chance de um fenômeno tromboembólico. E aí era necessário a utilização de anticoagulante oral para longa data. E isso aí aumentava também os riscos de sangramento. Então tentaram desenvolver algum dispositivo que não fosse necessário o uso de anticoagulante e que não tivesse um risco aumentado de trombose. E assim veio a prótese biológica ou bioprótese. Mas, em compensação, foi descoberta uma outra complicação que é o tema da nossa aula de hoje, que é a deterioração, que é o desgaste, que é exatamente o acúmulo de cálcio naquela estrutura biológica que leva a uma evolução com disfunção. E é isso que a gente vai discutir um pouco mais a fundo hoje aqui. Anos depois, as próteses biológicas foram aprimoradas com uma tecnologia melhor, um formato mais adequado para melhorar a performance hemodinâmica. E já em 2002, com a descoberta de uma nova técnica que revolucionou a medicina, que era o implante transcatéter de uma prótese biológica com o surgimento do TAVI, então você teve uma aceleração de dispositivos biológicos que tem esse tipo de entrega. Você tem aquela estrutura que você consegue colocar a prótese dentro de um catéter de entrega, vai lá na topografia que você desejar, quando é a aórtica do TAVI, ou se for um valve em outra topografia, e aí você abre aquele dispositivo lá. Basicamente, nós temos dois mecanismos mais utilizados, né? Uma prótese biológica balão expansível ou uma prótese biológica autoexpansível, cada uma com suas características e que em algum momento a gente vai trazer essa discussão para vocês, né? Qual tipo de prótese TAVI indicar para cada paciente, já que é um assunto também bem interessante. Mas hoje vamos discutir os efeitos que nós temos nas próteses biológicas ao longo do tempo, a deterioração de bioprótese. Conceitos básicos para você entender, uma vez que você passe pela anamnese e exame físico, bole as suas hipóteses diagnósticas que vão ser confirmadas ou não, através de exames básicos como raio-x de tórax, eletrocardiograma e ecocardiografia transtorácica. Você escolhe e define qual paciente demandará uma necessidade maior de uma investigação propedêutica mais aprofundada, mais individualizada, e aí sim você pode lançar a mão de outros métodos diagnósticos que são um pouco mais caros e algumas vezes mais invasivos, como tomografia, ressonância e até mesmo a complementação transesofágica da ecocardiografia. Feito isso, definiu o diagnóstico, definiu a gravidade da patologia, sua próxima discussão é o que fazer com esse paciente. E nós sabemos que a principal intervenção no mundo das valvopatias é a troca valvar, seja ela de forma convencional, com implante de próteses cirúrgicas, seja ela de forma transcatéter, onde você vai colocar próteses biológicas ou outros dispositivos que têm outros tipos de mecanismos em outras topografias. Mas hoje a discussão vai ser o implante de prótese biológica transcatéter ou implantes da prótese biológica da forma convencional cirúrgica.
Só para vocês entenderem quais são os tipos, né, para não parecer que eu estou falando um tema que vocês não conhecem, nós temos dois tipos de próteses, as biopróteses ou próteses biológicas e as próteses mecânicas. Qual é a diferença? A prótese biológica ela é constituída de material que se aproxima do indivíduo. Então você tenta colocar ali pericárdio suíno, pericárdio bovino, para tentar mimetizar o que seria o próprio organismo. O objetivo disso é diminuir a reação de formação de trombos, de reação de fenômenos tromboembólicos. Mas aí, como eu disse, nós temos um preço alto a pagar, que é a deterioração. Do outro lado, existem as próteses mecânicas, que têm uma vantagem, elas não apresentam um processo evolutivo de deterioração, mas em compensação, elas têm um elevado risco de fenômenos tromboembólicos e de sangramento, porque afinal de contas, para você ter uma prótese mecânica, você precisa de utilizar anticoagulante oral longa data. Isso aí aumenta os riscos de fenômenos hemorrágicos no paciente. Mostrando aqui rapidamente, que não é muito tema da nossa aula, mas uma prótese mecânica você consegue identificar através da ecocardiografia transtorácica de forma muito simples. E aí você vê que você não tem ali folhetos, você tem estruturas móveis, você tem estruturas mecânicas, que são compostas de material não necessariamente metálico, mas uma liga de substâncias que faz a composição para formar a prótese. E aí nós temos a bola gaiola, disco único ou duplo disco, como nós já discutimos. Quando você vê uma imagem como essa daqui, que vocês estão reparando, onde nós temos uma formação de folhetos que estão ancorados, que estão suturados num anel protético, você está diante de uma prótese biológica ou bioprótese. Aqui são sinônimos, prótese biológica ou bioprótese. E aí você consegue analisar bem cada folheto e a mobilidade de cada um deles. E para decidir entre uma ou outra, é sempre essa balança que nós estamos falando. De um lado, o risco de fenômenos tromboembólicos e sangramento. Do outro lado, o risco de deterioração. E talvez a maior variável que vai fazer você tomar essa decisão é a idade do paciente. Porque se você tem extremos de idade, fica mais fácil você tomar essa decisão, de acordo até mesmo com os guidelines. Vejam vocês. Quando o guideline americano fala qual tipo de prótese você deveria indicar para o seu paciente, ele traz uns parâmetros relacionados à idade. Indivíduos abaixo de 50 anos, a indicação é de prótese mecânica. Por quê? Porque ele vai viver mais 30, 40 anos e uma prótese biológica não dura isso tudo. Então, eu coloco uma mecânica, não preciso mais me preocupar com necessidade de nova intervenção, de trocar aquela prótese, mas em compensação, eu pago o preço de usar anticoagulante e ter um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos. Do outro lado, quando o indivíduo já é mais idoso, passou de 70 anos, a indicação é de prótese biológica, porque provavelmente esse indivíduo não vai viver mais 30, 40 anos e mesmo que ele viva, o metabolismo dele é baixo. Então, a durabilidade de uma prótese biológica nesse contexto é maior. Então, muito provavelmente você não vai precisar reintervir nesse paciente. Então, não vale a pena pagar o preço de usar anticoagulante nesse contexto, porque você vai apenas agregar risco sem nenhum benefício, já que ele não vai ter uma nova abordagem pela idade que ele está implantando. Entre 50 e 70 anos é uma área cinzenta, é uma área que cada caso é um caso, você vai ter que olhar individualmente o seu paciente, colocar na balança risco-benefício de uma nova cirurgia, caso necessário, e de uso de anticoagulantes. Quando você olha a diretriz europeia, ela é mais simples, ela traça apenas uma referência. Abaixo de 60 anos, a recomendação é prótese mecânica. Acima de 60 anos, a recomendação, prótese biológica. Da mesmo jeito, por que biológica, por que mecânica? Segue o mesmo racional. Aí você poderia me questionar, mas Thiago, peraí, então próteses biológicas, e TAV é uma prótese biológica, eu já vi isso aqui nas suas discussões. Então a diretriz europeia recomenda que eu implante um TAV acima de 60 anos, já que é uma prótese biológica? Não. Quando a gente discute TAV, que é um tipo de prótese biológica, concordo, as referências de idade mudam. A discussão para TAV, segundo a diretriz norte-americana, é acima de 70 anos, abaixo disso você não tem indicação de intervir utilizando um TAV, e na europeia, que é exatamente esse questionamento, é acima de 75 anos, segundo a publicação de 2021. Ela é até mais rigorosa. E por que isso acontece? Porque não existem publicações suficientes mostrando a longevidade de uma prótese biológica implantada por via transcatéter. Então, se você não tem evidência, você não recomenda, pois você não sabe o desfecho. Próteses biológicas cirúrgicas, sim, já foram experimentadas, já teve esse acompanhamento em longo prazo e nós sabemos um pouco mais de informação. Se isso vai se igualar no futuro, é muito provável, mas a gente precisa acompanhar para poder saber.
E se você continuar acompanhando com a gente, você vai entender por que uma prótese biológica deteriora. Isso acontece basicamente por um processo de inflamação local. É aquela inflamação que acontece quando aquela estrutura biológica entra em contato com os fatores humorais, é o que causa a deterioração. Então, existe uma inflamação. Se essa inflamação ela é limitada e encerra-se por ali, muito provavelmente você vai ter uma longa durabilidade dessa prótese biológica. Agora, se essa prótese biológica tem um contato com esses fatores humorais e celulares e ali apresenta um processo inflamatório contínuo e permanente, muito provavelmente você vai ter um desgaste acelerado, um processo de fibrose evolutiva com deposição de cálcio naquela localização. E se o cálcio deposita numa estrutura biológica, isso pode evoluir com disfunção. A gente ainda vai mostrar alguns casos de disfunção, pode ser simplesmente degeneração calcífica e evoluir até mesmo para fratura de folheto. Então aquele folheto biológico calcifica e pode quebrar, evoluindo com uma valvopatia relativamente aguda, ok? Nesse contexto, qual é o tipo de reação inflamatória que acontece? Então você tem ali a estrutura da prótese biológica, o tecido fica exposto aos fatores humorais, celulares do sangue, isso aí leva a uma reação de imunidade. Então o organismo começa a combater como se fosse alguma coisa não própria, não self, ok? E aí esse processo inflamatório localizado vai alterando a estrutura molecular daquele folheto, propiciando um processo de inflamação, propiciando um processo de fibrose e até mesmo a deposição de cálcio, como eu falei para vocês. Ao longo do tempo, essa prótese pode se apresentar deteriorada. É exatamente por isso que uma prótese biológica implantada em pacientes jovens, tem metabolismo alto, tem reação imune alta, ao longo dos anos pode evoluir com disfunção, como a gente está vendo aqui nesse slide que eu mostro para vocês. E aí, a tecnologia vem para tentar evitar isso. Uma das formas de você diminuir essa reação inflamatória é você tentar retirar as células que compõem aquele tecido. Quanto menos proteína estranha tiver naquele tecido, menor é a reação imune, menor é o processo inflamatório. E aí existem algumas técnicas, né, de descelularização daquela estrutura, tentar retirar as proteínas que vieram daquele outro animal, seja o porco, seja o boi, para que você diminua esse processo inflamatório e diminuindo o processo inflamatório, você diminui a evolução para a deterioração. Qual o objetivo? Que eu implantasse uma prótese biológica, ela durasse 40, 50 anos, por exemplo. Isso seria fantástico, isso melhoraria muito o nosso risco de utilizar próteses em pacientes, já que eu evitaria uma margem grande de colocar mecânica e utilizar o anticoagulante, correr risco de fenômenos tromboembólicos, como vocês já sabem. E isso é muito importante, pois, de acordo com a idade do paciente, maior é o poder de deterioração da prótese que existe. Se eu pego uma prótese biológica e implanto num paciente de 40 anos, a mesma prótese biológica implanto num paciente de 80 anos, elas vão durar tempos diferentes. A tendência é que no paciente de 80 anos ela dure muito mais, porque o metabolismo dele já não é tão bom, a resposta inflamatória dele já não é tão boa, então ele não consegue deteriorar essa prótese. Já no indivíduo mais jovem, não. Ele tem um metabolismo alto, um processo inflamatório muito mais intenso e geralmente próteses duram bem menos em pacientes jovens. Biopróteses deterioram mais rápido em pacientes jovens, a ver por esse gráfico que eu mostro para vocês, onde você vê a expectativa de vida e qual é a prótese que você imagina colocar e o tempo que ela deveria durar, de acordo com a sua deterioração. Como nós já discutimos algumas vezes aqui no nosso canal, né, a gente traz aí algumas formas de você suspeitar de uma deterioração de bioprótese. Uma delas é através do exame físico da ausculta e a outra é através da ecocardiografia, onde você vai buscar alguns sinais incipientes e até mesmo um sinal claro de disfunção de bioprótese. Falando em ausculta, o que a gente vai observar? Toda prótese biológica ela apresenta um ruído normal dela, é o esperado. Nenhuma prótese consegue ser igual à nossa válvula nativa. Então ela gera em algum grau de estenose, mesmo que seja pequenininho. Então não é incomum você escutar algum ruído. Exemplo, colocou uma prótese biológica na posição aórtica, você vai ouvir um ruído ejetivo sistólico, porque aquela prótese não é igual à nossa válvula nativa, só que esse ruído tem que ser de baixa intensidade e curta duração. É apenas um pequeno ruído quando o sangue passa por ali, já que não tem um dispositivo tão perfeito como a nossa própria válvula nativa. Então, se você encontrar isso no exame físico de um paciente que tem uma prótese, normal,
não fica preocupado. Mas se você encontrar alguma coisa diferente disso, aí sim você tem que ligar o alerta. Vou dar um exemplo. Então, prótese biológica, posição aórtica, você tem que escutar um pequeno ruído sistólico ejetivo, só que de curta duração, baixa intensidade. Agora, se você ao escutar alguma coisa parecida com isso daqui, um ruído já aumentado, com uma duração maior, e um ruído diastólico, não se espera ao escutar ruído diastólico em bioprótese aórtica. Se isso está acontecendo, você está diante de algum grau de disfunção. Basta entender qual é, basta você partir para o próximo passo, que é a estratificação ecocardiográfica, trazendo um método diagnóstico de imagem para você poder aplicar nesse paciente e entender. E quando que você deveria pensar em fazer ecocardiografia num paciente que implantou uma prótese? Primeiro, dentro do procedimento já tem indicação para poder guiar o cirurgião e auxiliar os resultados imediatos. Antes da alta hospitalar. Por quê? Porque você precisa conhecer o perfil hemodinâmico da prótese, qual o gradiente que essa prótese vai dar para esse paciente, qual é a área protética que você vai dar. Conhecendo o baseline vai me ajudar no futuro, caso necessário, entender se isso aí já veio assim desde o início ou se é uma alteração, se é uma disfunção, se é uma trombose, por exemplo, fica muito mais fácil. A recomendação também de você fazer ecocardiografia depois de um mês e meio, pois essa fase inicial, até 3 meses, você tem um risco aumentado de fenômenos trombóticos. A prótese está em contato pela primeira vez com aquela estrutura, com aquele material sanguíneo. Isso aí pode acelerar o processo de formação de trombos. Portanto, não está errado se você quiser fazer um ecocardiograma nesse período, pois você consegue ter uma informação a mais numa fase mais arriscada dessa complicação. Depois disso, você vai realizar a ecocardiografia anualmente ou quando você suspeitar de algum grau de deterioração, seja ele qual for. E o que você olha na ecocardiografia de forma bem prática e direta? A velocidade com a qual o fluxo passa, a relação de velocidade do fluxo passando na prótese em outra parte do coração, gradientes, médio principalmente, ok? E a área protética propriamente dita. Além disso, você vai observar a mobilidade dos folhetos quando a gente fala em prótese biológica. Então você vai estudar e vai olhar se aqueles folhetos se movimentam bem e com isso aí você vai poder ter informações. Hoje a nossa discussão vai se limitar basicamente a 2 tipos de disfunção que estão completamente relacionados à deterioração de bioprótese. É a calcificação do folheto e muito provavelmente o fator que é gatilho para a calcificação, que é a trombose do folheto, seja ela clínica ou subclínica. Nós sabemos que microtromboses do folheto de forma subclínica propiciam e aceleram o processo de deterioração, onde o centro do processo é a deposição de cristais de cálcio e o cálcio reduz a mobilidade do folheto, reduz a abertura adequada, podendo até mesmo evoluir com fratura. Então, vamos discutir, são todos esses tipos aqui de deterioração que nós temos, que nós podemos discutir, mas o nosso foco hoje é a trombose e ou a calcificação de bioprótese só. A gente vai discutir apenas bioprótese hoje com vocês. Então, primeiro falando de trombose, né, que provavelmente pode ser o gatilho para tudo isso acontecer. Microtromboses ou trombose maciça, isso aumenta muito a chance de você ter uma evolução para deterioração de bioprótese. Aqui eu trago um exemplo de uma prótese biológica em posição mitral, onde nós vemos uma redução importante da mobilidade de um dos folhetos. Se isso daqui acontece numa fase precoce do implante da prótese, eu não tenho dúvidas que eu estou muito provavelmente de frente com um quadro de trombose. Por quê? Porque não deu tempo de deteriorar. Como eu disse para vocês, isso acontece ao longo dos anos. Isso acontece de forma aguda, fica muito mais fácil eu entender. E se eu não resolver isso aqui rápido, isso pode evoluir para deterioração precoce. Essa trombose pode danificar a parede daquele folheto e a danificação da parede desse folheto pode propiciar um processo de inflamação e deposição de cálcio mais acelerado. Posso, inclusive, fazer uma complementação tridimensional desse tipo de paciente, observando com mais riqueza de detalhes a perda de mobilidade daquele folheto e quando eu olho nas imagens bidimensionais que compõem essa imagem, eu consigo enxergar claramente um trombo aderido àquele folheto. E aqui eu defino o diagnóstico de trombose de bioprótese e é necessário uma intervenção nesse momento. Caso isso não aconteça, você vai acelerar o processo de desgaste dessa prótese biológica.
Existe uma publicação muito interessante, né, que fala sobre a trombose de prótese cardíaca, que de forma geral aborda também biopróteses, e próteses mecânicas, mas o que nós vamos tirar? Os conceitos fundamentais. Por que acontece, né, uma trombose? É uma relação de fatores, é uma interação de fatores. Primeiro, de fatores hemodinâmicos. Se você tem um fluxo devagar naquela topografia da prótese, você aumenta a chance de formar um trombo. Como vocês sabem, se o sangue passa devagar, ele fica mais tempo exposto àquela estrutura que não é normal, que seja biológica ou seja mecânica, mas você aumenta a chance de ativar a cascata da coagulação. Outra coisa, características e fatores da superfície. Próteses mecânicas têm um fator de superfície muito mais agressivo para a formação de trombos do que a biológica, o que não quer dizer que a biológica não tenha. Nós sabemos que prótese biológica apresenta sim algum risco de fenômeno tromboembólico, bem menor que a mecânica, mas também faz parte dessa combinação de fatores para a formação de trombo. E o outro são os fatores hemostáticos locais, paciente inflamado, pós-operatório, isso tudo acaba culminando numa geração de trombos, uma formação de trombos que pode ser uma coisa com manifestação clínica ou não. O indivíduo pode fazer uma trombose e aquilo ali não apresentar sintomas, é o que nós chamamos de trombose subclínica, ou ele pode apresentar uma trombose e ter sim repercussão, seja com uma disfunção do tipo estenose ou regurgitação, mas com impacto clínico considerável. E também a topografia dessa prótese, ela é muito importante quando a gente fala em fenômenos trombóticos. Lembrem-se, do lado direito do coração nós temos pressões menores, velocidade menor de deslocamento do sangue. Do lado esquerdo são pressões maiores com velocidade maior. Portanto, do lado direito do coração nós temos uma predisposição à formação de trombos maior do que do lado esquerdo. E quando você avalia o lado esquerdo, a posição mitral ainda lida com a velocidade menor do que a posição aórtica. Então, de todas essas três, a que apresenta maior risco de trombose é a tricúspide, porque está do lado direito do coração, depois a mitral e, por último, a aórtica, ok? Então, topografia também conta nesse contexto todo de risco de formação de fenômenos trombóticos. O tempo do implante da bioprótese também pode ajudar. Como eu falei, na fase aguda, assim que eu acabei de implantar, não deu tempo de endotelizar aquele dispositivo. Então, toda a substância externa, todo o material protético está exposto ao sangue. E aí você aumenta a chance, como vocês viram, de formação de trombose. Com o passar do tempo, geralmente isso demora 90 dias, 3 meses, aquela estrutura toda é endotelizada. O próprio endotélio do nosso corpo acaba cobrindo aquela estrutura protética, protegendo esse contato com o sangue. Isso aí diminui bastante a incidência de fenômenos trombóticos. Esta é a principal razão da indicação atual dos guidelines de você utilizar anticoagulante nos primeiros 3 meses de implante de uma bioprótese em posição mitral, por exemplo. Por quê? São os 3 meses que eu preciso esperar para aquela prótese ser endotelizada e isso aí proteger aquele dispositivo do contato direto com o sangue. Então, a fase inicial, geralmente aquela fase aguda de 3 dias e até 3 meses você pode ter essa incidência maior. Pode acontecer depois disso? Pode. Aí geralmente você vai ter que ter a combinação dos outros fatores mais predominantes, ou uma questão de fluxo lento naquela região, ou então um fator que pode ser próprio hemostático, o indivíduo está mais inflamado, nesses dias atuais aí das infecções por Covid, né? O indivíduo fica protrombótico, então pode acontecer algum outro desequilíbrio nos outros fatores levando a isso. E o muito tarde é menos comum e é mais comum que você encontre um processo de deterioração, ok? De calcificação. Na verdade, até mesmo um processo combinado lá na frente, onde o diagnóstico acaba ficando cada vez mais complexo. E como que você faz isso? Algumas pessoas advogam você fazer uma metodologia de rastreio sistemática, outros advogam que você apenas procure quando tem manifestação clínica. Mas vamos entender o racional disso tudo. Está aqui uma das propostas que é, inclusive, a classificação da gravidade desse fenômeno trombótico, seja ele subclínico ou não, e aí surgiram 2 novos diagnósticos, duas novas expressões. Agora existe a trombose, que ele chama de RAM, que é o espessamento com redução de mobilidade, ok? E o HALT, que é o espessamento, mas sem redução de mobilidade. É como se fosse uma pequena quantidade de trombo, mas que não causasse repercussão clínica, que é chamado de HALT, H-A-L-T. E tem aquele que já causa uma repercussão de mobilidade daquele folheto, que é o RAM, H-A-M, ok? Isso também pode ser graduado em uma trombose discreta, moderada e importante, a depender da área do folheto acometida.
Aqui eu trago para vocês um exemplo mostrando o que seria um HALT, que é esse espessamento, uma pequena quantidade de trombose, mas que não atrapalha a mobilidade do folheto. Repara que a prótese na primeira imagem está fechada, depois eu olho a tomografia e vejo que ela está realmente com áreas de condensação naquele ponto ali, com áreas mais escuras, mostrando que existe trombo, e quando eu vejo a prótese aberta, ela abre normalmente. O nome que nós damos a isso, HALT, H-A-L-T. Existem os pacientes que desenvolvem realmente trombose. Repare então que você vê a imagem também do trombo e quando a prótese vai abrir, aquele folheto não abre adequadamente. E aí você pode ver, inclusive, comparando as duas situações. O primeiro era uma trombose de bioprótese com redução de mobilidade, foi dado anticoagulação oral e o paciente melhorou. Então você vê uma prótese normal do outro lado para que você possa conferir. Perfeito! Falamos de trombose, agora vamos falar de calcificação. Muitas das vezes é o gatilho, a trombose é o gatilho para evoluir com calcificação e deterioração do tipo calcificação. Acontece em fases tardias das próteses biológicas por deposição de cálcio, por inflamação local e fibrose. Aqui um exemplo mostrando um eco tridimensional de uma prótese biológica em posição mitral com a redução acentuada da mobilidade de um dos folhetos, pelo menos. Isso aí é sinal de disfunção. Qual tipo? Você vai olhar o tempo que tem e a característica anatômica desse folheto. Se isso aqui for uma prótese muito antiga, se você está diante de uma prótese espessada, com aspectos de calcificação, seu diagnóstico está feito com deterioração do tipo calcificação. Em fases mais avançadas, essa calcificação pode inclusive evoluir para fratura, para ruptura das partes do dispositivo biológico, como por exemplo, essa imagem que mostra uma disfunção do tipo fratura de folheto. Se você observar, o folheto até oscila durante o fechamento, porque ele está quebrado, ele desaba para dentro do átrio, gerando uma regurgitação de grau importante, como vocês podem ver. Se eu fizer a complementação tridimensional desta imagem, eu consigo ter uma informação espacial melhor. É mais fácil para eu poder fechar esse diagnóstico, como vocês podem ver. Esse é outro paciente que tinha implantado uma prótese biológica em posição aórtica pelo TAV, ok? E aí ele apareceu depois de alguns anos de acompanhamento dessa forma. Tinha uma regurgitação importante nessa prótese que não existia antes. E vocês viram, regurgitação não é esperado num paciente com uma prótese biológica na posição aórtica. E aí seguiu-se a investigação, foi visto então que existia realmente sinais de fratura de folheto. Então esse folheto calcificou ao longo dos anos e chegou num ponto onde o estresse em cima desse folheto calcificado levou à fratura, à ruptura desse folheto, originando uma regurgitação aórtica. E baseado em todos esses achados que a gente discutiu até agora, foi proposta uma forma de você classificar esses pacientes, uma forma de você acompanhá-los de forma mais assertiva. E aí surgiram esse conceito com um novo diagnóstico, né? Uma nova forma de você definir essa patologia. E surgiu a sigla SVD, que é o Structural Valve Deterioration. Isso aqui, na verdade, é a degeneração, a deterioração de uma bioprótese, ok? E aí tem uma forma de você classificar isso. O SVD estágio 0 é a prótese normofuncionante, é aquela prótese que você implanta no paciente e no dia seguinte ela está ótima, novinha em folha funcionando. A partir do momento que ela sofre algum grau de deterioração, de acúmulo de cálcio, deposição de processos inflamatórios e um pouquinho de fibrose, mas não tem lesão do tipo estenose ou do tipo regurgitação, você está diante do estágio 1, ok? Então, é aquele sinal que a prótese já foi usada, mas ela está normofuncionante, não tem problema nenhum com ela. A partir do momento que essa lesão ela progride, essa deterioração progride e chega ao estágio moderado, ok? Você passa para o estágio 2. E se você quer saber como chega no estágio moderado, basta olhar as válvulas nativas. É muito próximo, os parâmetros ecocardiográficos que nós utilizamos são muito próximos daquelas medidas. E aí você meio que expande para a topografia da bioprótese que você está usando. Então, estou discutindo uma lesão do tipo estenose de uma bioprótese aórtica. Olha a estenose aórtica e você vai ter valores muito parecidos. Apenas alguns detalhes são diferentes, mas a gente vai falando isso em outras discussões também com vocês. Então, uma vez que você chegou na lesão moderada, você passa para o estágio 2. E se vocês repararem aqui do lado, fala exatamente isso para vocês. Você tem a 2R, 2S e RS. O que é isso? É quando você tem uma lesão moderada do tipo estenose, que vem do inglês stenosis, então 2S. Quando é do tipo regurgitação moderada, 2R, já que o R vem de regurgitation. E quando você tem isso combinado, a estenose e a regurgitação na mesma prótese, é o chamado 2RS. Isso pode acontecer porque a deterioração pode não deixar a prótese abrir adequadamente e não deixá-la fechar adequadamente.
Então você vai ter uma dupla lesão balanceada, uma dupla lesão combinada, lesão do tipo estenose e do tipo regurgitação, ok? A partir do momento que essa lesão caminha para importante, se torna importante, independente se ela é estenose ou regurgitação, você agora passa a chamar de SVD estágio 3. E reparem vocês aí que a corzinha do 2RS e do 3 é diferente. Isso aí vai ajudar você a tomar condutas. Então, uma vez que você tem estratificado, isso já te ajuda no acompanhamento clínico desses pacientes. O paciente que não tem nada, então está lá no estágio 0, prótese normal funcionante, acompanhamento anual, como a gente já discutiu. A partir do momento que você já tem algum grau de deterioração, mas você não tem repercussão clínica, você vai acompanhar esse paciente talvez um pouco mais de perto. Por que não olhá-lo de 6 em 6 meses, já que você sabe que o processo de deterioração já se iniciou, não é? A partir do momento que você passou por uma lesão moderada, seu acompanhamento é ainda mais de perto. Algumas recomendações falam em acompanhar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, para você não perder o timing exato e não perder o momento que esse paciente se torna importante. E se você olhar o 2RS e o 3, há a recomendação de você planejar intervenção, pois a partir desse momento você começa a ter impacto negativo na sobrevida caso você não faça nada. E aí, uma vez que você tem essa classificação, veio a formação de um guideline falando sobre como manejar a deterioração de uma bioprótese, seja ela de implante cirúrgico convencional ou seja de implante TAV. Uma publicação muito interessante que veio trazendo exatamente esse raciocínio, e aí surge mais uma sigla para a gente poder discutir. Se você viu que o SVD é o Structural Valve Deterioration, que é a deterioração da bioprótese, aqui surgiu o BVF, que é o Bioprosthetic Valve Failure. É muito diferente quando você tem a deterioração do SVD, da disfunção, da falência de bioprótese. São grandezas diferentes. Então, o que você tem? Você tem um paciente que evoluiu com disfunção muito precoce, necessitando de intervenção. Você tem um paciente que desenvolveu a deterioração e está com sintomas. Ou você tem um paciente que desenvolveu a deterioração e morreu. Esse é o paciente classificado como BVF, Bioprosthetic Valve Failure, ok? É diferente de você só ter a deterioração. Então, nós temos a SVD, que é a deterioração, e aí você tem dois cenários, ou a necessidade de intervenção ou a mortalidade. Se uma dessas duas coisas acontece, você está diante do BVF. E o que é necessidade de intervenção? Sintomas pronunciados, com necessidade de cirurgia, seja ela aberta ou transcatéter, ou a própria evolução para óbito relacionado à disfunção de bioprótese. Também não adianta ele morrer por outra causa e você querer classificar como falência de bioprótese, ok? E aí existe um fluxograma, um organograma para você conduzir esse paciente, onde você vai entender se você está diante de um quadro de trombose que é possível de ser revertido de forma aguda, se isso aqui já se cronificou e tornou-se uma calcificação, um SVD, uma Structural Valve Deterioration, e se esse paciente apresenta ou não manifestação de sintomas. E aí, se ele tiver sintomas, você vai conduzir dessa forma. Você já sabe como diagnosticar e você já sabe o acompanhamento. E você vai intervir na pontinha vermelha, seja ela vermelha clara ou a vermelha escura. Então tá ali marcado para você quando você vai pensar em intervenção nesse grupo de pacientes, quando isso aí desenvolve o BVF, o Bioprosthetic Valve Failure. Então, se você está diante de uma BVF, você está diante de uma indicação de intervenção ou mesmo de um óbito, não deu tempo, e aí sim você vai falar em falência de bioprótese. E aí tem o fluxograma comum, que é exatamente o que nós discutimos. Primeiro, anormalidades de estrutura de mobilidade de folheto, depois lesão moderada, depois lesão importante. Passa por toda a classificação do SVD. Isso aí traz sintomas, necessidade de intervenção ou óbito, você está diante do BVF, ok? Da falência. Bom, era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. São conceitos bem densos, mas vale a pena a gente poder abordar porque isso aqui faz a diferença no dia a dia com o seu paciente. Grande abraço e até a próxima.